Olá, alunos! Estamos de volta para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Vamos, como sempre, atento à leitura da questão. Para acessar por meio do Windows Explorer o diretório raiz de um computador com o Windows 7 em sua configuração padrão e com apenas uma partição no único disco rígido disponível, um usuário acessa o seguinte diretório. Bem, para entender a resposta, antes eu quero conversar contigo sobre o significado do termo diretório raiz. Diretório raiz é a raiz de armazenamento de uma unidade ou de uma partição. Por exemplo, quando eu instalo no meu computador um disco rígido, esse disco rígido pode sofrer um processo de particionamento. E eu posso particionar esse meu disco rígido em uma ou mais partições. Vamos imaginar que o meu disco rígido instalado sofreu apenas a indicação de uma partição. E essa partição do meu disco rígido ficou identificada para o Windows 7 como sendo a unidade C do meu computador. Então, se eu salvar um arquivo agora na unidade C, o significado teórico é que eu estou salvando este arquivo diretamente na raiz da unidade. Porque se eu salvar esse arquivo dentro de uma determinada pasta, como por exemplo, eu criei dentro da unidade C uma pasta chamada cursos. Se eu salvar o arquivo nesta pasta chamada cursos, então eu estou salvando esse arquivo no diretório curso que pertence à unidade C. Agora, se eu salvar esse arquivo direto na unidade C e não dentro de uma pasta da unidade C, quando ele é salvo direto nessa unidade C, então nós dizemos que esse arquivo está sendo salvo no diretório raiz daquela unidade. Eu trouxe aqui uma imagem para que você possa entender um pouquinho melhor. Então vamos entender a unidade C, / como sendo a raiz de armazenamento daquela unidade ou daquela partição. E é dentro desta raiz que nós vamos ter os outros diretórios, como por exemplo, C / system, que ali está citado, é apenas um diretório que pertence à unidade C. Mas ele não é o diretório raiz, porque ele pertence ao diretório raiz que é C /. Então, C / é a raiz de armazenamento da unidade que dá origem aos outros diretórios. Neste meu exemplo, C / é o diretório raiz da unidade. Então, se eu salvar o arquivo direto na unidade C, e não dentro de uma pasta da unidade C, eu estou salvando no diretório raiz daquela unidade. Agora, se eu salvar o arquivo, por exemplo, dentro de uma pasta daquela unidade C, então eu estou salvando o arquivo num outro diretório da unidade C que não o diretório raiz. Então, nesse caso, nesse exemplo, C / é o diretório raiz da unidade e C / system é uma pasta dessa unidade. Assim como C / user é uma outra pasta, é um outro diretório, é o diretório user dessa unidade. C / Windows é a pasta Windows da unidade C, quer dizer, o diretório Windows da unidade C. E C / tmp é o diretório tmp da unidade C. Então, qual desses é o diretório raiz nessa imagem? É o C, porque o C / é a raiz de armazenamento que dá origem aos outros diretórios. Então, quando alguém diz o diretório raiz, é a raiz de armazenamento daquela unidade, como, por exemplo, C / é o diretório raiz da unidade C. Voltando para a questão, então, a resposta só pode ser a letra E de Equador, porque ele cita para acessar por meio do Windows Explorer o diretório raiz de um computador com Windows 7. No momento que ele disse diretório raiz, a resposta dentre os apresentados, o único que é diretório raiz é C / da letra E de Equador. Porque os outros não são, a letra A, por exemplo, C / system, não é o diretório raiz, é o diretório system. C / user é o diretório user da unidade C. C / Windows é o diretório Windows da unidade C. C / tmp é o diretório tmp da unidade C. C / é o diretório raiz desta unidade, como nós vimos na imagem demonstrativa. Certo, pessoal? Então, sem dúvida nenhuma, falou em diretório raiz, pensa na raiz de armazenamento daquela unidade ou daquela partição. Ok? E de Equador, então, a resposta. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!